Olá a todos, o meu nome é Patrícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos começar uma série aqui no canal. Vai ser sobre básicos de maquilhagem. O que é que eu faço para escolher que produtos é que eu vou utilizar, como é que eu seleciono as suas cores, onde é que eu os coloco, de que forma é que eu faço, técnicas, enfim, vamos falar sobre tudo o que nós precisamos saber quando nos vamos maquilhar. Eu espero que estas dicas vos sejam úteis e que vos ajudem no vosso dia-a-dia com a vossa maquilhagem. Eu quero deixar ainda claro que eu não sou maquilhadora profissional, eu não tenho curso na área de maquilhagem, no entanto, eu adoro maquilhagem, é uma das minhas grandes paixões. Eu dedico-me imenso e pratico e ao longo dos anos sei que fui evoluindo e sei que hoje tenho dicas que posso partilhar com os outros. No entanto, estas dicas são para automaquilhagem. Maquilhar outras pessoas é algo mais complexo do que maquilhar-nos a nós próprios. O grande objetivo desta série é nós conhecermos o nosso rosto, conhecermos a nossa pele, conhecermos as técnicas que podemos utilizar em nós mesmos e desenvolvê-las com o tempo. Ora bem, hoje vamos falar sobre como escolher a base certa para o nosso tom de pele. Existem 6 passos que eu acho essenciais para escolhermos a base perfeita para nós. O primeiro é escolher o nosso tom ideal. Eu acho que esta é a parte mais fácil. Todos nós, olhando para um espectro de cores de uma determinada base que queiramos comprar, percebemos onde é que nós nos encontramos. Se somos mais clarinhas, como eu, se estamos mais intermédios ou se somos um tom mais escuro. Esta é a parte fácil. A parte mais complicada é o segundo ponto que nós temos que saber, que é qual é que é o nosso subtom. A nossa pele tem um subtom inerente ao nosso tom. E eles podem ser 3. O primeiro é quente, que expressa cores mais cor-de-rosas, amarelos, salmão, até um vermelho às vezes. O segundo é um tom frio, expressa principalmente o azul e uns cor-de-rosas mais claros, mais pálidos. E depois podemos ter o terceiro, que é neutro, onde não existe uma expressividade nem de um tom quente nem de um tom frio, é algo intermédio. E qual é que é a forma que nós temos para descobrir qual é que é o nosso subtom? Ok, aquela que eu acho que é mais eficaz, pelo menos pela minha experiência pessoal, é olharmos para o interior do nosso braço. Esta zona aqui. Esta zona aqui é uma das zonas que menos sol apanha. Por essa razão, é uma zona que expressa bem o nosso subtom. O subtom é frio. Então, quando eu procuro uma base, eu tenho que procurar uma base que seja mais fria. Nós conseguimos perceber isso quando olhamos. Agora, é difícil encontrar uma base com um subtom azulado. Mas se o vosso subtom for mais um amarelo, ou um cor-de-rosa, ou um salmão, essas são as mais comuns e vocês aí estão cheios de sorte. Ok, e como é que nós fazemos isto? Este é o terceiro ponto importante. Nós temos que tentar igualar o nosso tom da nossa base ao nosso tom de cote ou do nosso pescoço. E é uma forma muito simples de vocês fazerem isto. De uma forma geral, quando nos dirigimos a alguma loja, experimentamos os tons das nossas bases na nossa mão, certo? Mas a nossa mão não reflete exatamente o que se passa nesta zona. Às vezes pode ser até mais escura devido ao sol, ou como as minhas, por exemplo, terem hiperpigmentação e despigmentação. Então eu tento sempre igualar o tom do meu rosto ao tom do meu decote ou do meu pescoço. E como é que eu faço isto? Quando eu me dirijo a uma loja, eu simplesmente peço para fazer swatches nestas zonas. Ora bem, eu aqui tenho 3 swatches de 3 bases que eu tenho atualmente comigo na minha coleção. Esta do meio é bastante mais acastanhado, bastante mais quente, comparativamente com esta, que é um pouco mais fria. Esta tem tons amarelados, mas não é tão expressivo como, por exemplo, esta que eu tenho aqui. E esta última que eu tenho aqui parece praticamente o tom perfeito para mim e o subtom perfeito para mim. O único problema desta última base é que ela oxida. Há formas de nós evitarmos isto, mas nem sempre é possível. É algo com que eu ainda me debato. Mas sem dúvida que esta aqui é a que é mais parecida e é a que tem um subtom mais semelhante ao meu. Estas duas primeiras bases aqui são a Conceal and Perfect da Milani. Inicialmente, quando eles lançaram a gama deles, esta era a mais clara, o 01, e é esta aqui. Vocês veem, esta é a mais clara de uma gama que até era considerável e é extremamente escura para mim, nota-se uma grande diferença. Eles, entretanto, lançaram cores mais claras e mais escuras também, e esta foi a que eu comprei. E esta é a 00A. Eles lançaram a 00A, que é um pouco mais neutra, e lançaram a 00B, que é mais cor-de-rosa. Existe um grande déficit em tons claros, assim como existe um grande déficit em tons escuros. Infelizmente é algo com que nós temos que lidar, não é justo, mas efetivamente as cores que se vendem mais são tons intermédios e por essa razão é que as marcas produzem mais tons intermédios e não no limite dos espectros. Esta é a minha primeira dificuldade. A minha segunda dificuldade é encontrar um tom azulado.
não é fácil encontrar esse tipo de tons. Agora, existem formas de nós darmos a volta a isto. Se o vosso tom for demasiado claro, existe forma de nós aclarearmos quando não temos a opção correta. E aquilo que eu faço é misturar algo branco. Esta é da LA Girl, é a Pro Coverage a High Definition Illuminating Foundation. É um bom aclareador porque ele é mesmo branco. Há também produtos deste género, mas para escurecer. Claro, eu não tenho experiência a esse nível, mas é algo que se pode explorar, ok? E eu acho que é algo que traz uma mais-valia para quem não consegue encontrar o seu tom perfeito. Ok, eu vou-vos exemplificar o que é que eu posso fazer quando eu tenho uma base deste género. Eu basicamente misturo um branco. Eu tenho um tom muito mais similar àquilo que eu realmente sou. Se bem que eu continuo a gostar imenso desta outra base. Esta outra base é o Revlon Color Stay. Esta que eu tenho aqui é para pele normal a seca. Se eles têm a versão oleosa, eu comprei numa altura em que eu estava com muita secura no meu rosto. E eu gosto dela. Ela tem uma boa cobertura. Ela tem um tom que é muito bom para mim, mas eu lido com a oxidação desta base. Então, já descobrimos qual é o nosso tom, o nosso subtom e qual é a forma ideal de percebermos qual é que é a base que mais se enquadra na nossa pele. Agora, temos que perceber o que é que nós queremos, certo? Então, existem duas coisas que nós temos que ter em consideração. Primeiro, o nosso tipo de pele e depois o look final que nós queremos atingir. O nosso tipo de pele é importante porque quando vamos procurar uma base, convém que ela se adapte o melhor possível ao nosso rosto e que seja confortável quando nós a utilizamos. Então, se vocês tiverem uma pele seca, o melhor será procurarem por bases que digam hidratante ou com bases que tenham o composto que elas tenham seja água. As que dizem illuminating, que iluminam, normalmente nos primeiros ingredientes está água. Por isso, se vocês não encontrarem uma que diga hidratante ou hydrating, procurem uma que diga illuminating. São normalmente água. Por exemplo, esta que eu tenho aqui, da LA Girl, o primeiro ingrediente é água. E normalmente é assim que funciona. Atenção, há exceções. Depois, se vocês tiverem uma pele acneia, tentem evitar bases com óleo. Procurem bases que diga oil free, sem óleo. É o melhor que vocês podem fazer, porque quem já tem a pele problemática e acneia, a introdução de algo com óleo pode ser um fator que desenvolva ainda mais o aparecimento. Claro que o acne tem uma série de fatores, mas é o melhor que vocês podem fazer se estiverem principalmente numa fase mais crítica. Depois, se tiverem a pele oleosa, procurem uma base que diga matificante. Se disser mate ou se disser autossecável, ou seja, que seque sozinha, são as melhores bases para quem tem a pele oleosa. E para quem tem a pele mista, por exemplo, eu tenho a pele mista. Eu tenho pele seca em algumas zonas do meu rosto, tenho a pele oleosa na zona central do meu rosto e mais, tenho a pele acneia. Eu lido com estas três coisas. E eu tento normalmente modificar as minhas bases conforme aquilo que eu me sinto no meu dia-a-dia. Se eu estiver mais seca, vou usar uma base que não seja matificante, porque isso vai me tirar ainda mais a hidratação que o meu rosto já tem. Se eu estiver numa fase, por exemplo, agora no verão, em que facilmente fico oleosa, tento ir buscar uma base que seja matificante. E tento sempre escolher algo que seja oil-free, para tentar evitar que o meu acne fique ainda mais ativo. Ou seja, tenho que perceber como é que a vossa pele está no vosso dia-a-dia e também ao longo do ano, porque normalmente as pessoas até têm uma pele mais seca no inverno e uma pele mais oleosa no verão. Mas o que é que eu normalmente faço? Eu utilizo bases ditas normais, ou com água como base, para garantir que as zonas do meu rosto que estão mais secas não sofram ainda mais de desidratação. E depois atinjo o efeito matificante, melhor dizendo, controlo a minha oleosidade através de pó solto, numa seguinte fase. Isso é algo que eu vou falar num outro vídeo. É um truque que nós podemos fazer para as peles oleosas, mas principalmente para a pele mista, porque podemos dar quantidade diferente de matificação em zonas diferentes do rosto, sem fazer a nossa pele sofrer. Depois, há ainda a pele sensível. Quando a pele é sensível, o ideal seria utilizar até marcas de farmácia. Mas as marcas de farmácia têm um grande problema, que é o espectro de cores. Normalmente têm 3, 4 cores. É difícil encontrar uma cor que se enquadre. Ora bem, eu disse que para escolhermos a base ideal tínhamos que saber 2 pontos. E o primeiro era conhecermos a nossa pele. E o segundo é percebermos qual é o efeito final que nós queremos. Queremos apenas uniformizar o nosso rosto, temos até uma pele bastante bonita, sem manchas, sem despigmentações e queremos apenas igualar o nosso tom. Basta uma base com pouca cobertura ou até uma base com média cobertura.
Se vocês têm problemas como despigmentação ou hiperpigmentação ou vermelhidão, se vocês quiserem esconder essas irregularidades no vosso tom, se calhar é melhor irmos para uma média a alta cobertura. Normalmente, uma média dá para nós colocarmos mais uma ou duas camadas e aumentar o nível de cobertura. Há muitas que dá para fazer isso. E vocês podem, por exemplo, pôr algo médio e na zona crítica que vocês queiram mais cobertura, aumentar ligeiramente ali aquela cobertura. De uma forma geral, se vocês quiserem máxima cobertura, então é optar por uma que diga full coverage. É as melhores bases para esconder tudo. Algumas delas nem precisamos trabalhar com corretores, porque são mesmo muito boas. Qual é que é o problema? Bases com alta cobertura normalmente são mais espessas. Não todas, atenção, mas normalmente são mais espessas e mais pesadas no rosto. Aquilo que eu vos aconselho é experimentarem diferentes bases. Se vocês querem alta cobertura, experimentem de diferentes gamas para perceberem qual é a mais confortável para vocês. Se vocês se sentem bem até, ou se preferem uma de média cobertura, e lá está como eu estava a dizer, aumentar a cobertura num ou outro sítio, porque pode ser mais confortável. O ideal é vocês estarem confortáveis. Eu sinceramente só utilizo full coverage. Eu tenho uma série de áreas problemáticas no meu rosto e eu quero algo que tape tudo à primeira, sem grandes trabalhos de corretor. E sinceramente eu sinto-me confortável, eu não sinto que algo seja pesado ou não sinto que algo esteja a obstruir a minha respiração natural da pele. Pelo menos todas as bases que eu experimentei até hoje, não há nenhuma que eu tenha sentido, ok, estou desconfortável. Tanto de gama alta como considerada gama baixa. E por fim, o meu sexto conselho, peçam amostras. A grande maioria das lojas dá-vos amostras. Quando nós entramos numa loja, as luzes que estão na loja estão feitas para nos incentivarem ao consumo, para nos fazerem sentir confortáveis. Normalmente são tons mais quentes e até mais acolhedores. Não são tons que reflitam perfeitamente aquilo que a nossa base vai parecer. O que é que me acontecia muitas vezes? Eu entrava numa loja, primeiro, fazia as minhas swatches na minha mão. Mesmo que eu pedisse a uma pessoa para me maquilhar ou para experimentar no meu rosto, eu achava que estava bem, eu achava que coincidia com o meu pescoço. Eu chegava cá fora, eu entrava no carro, se tivesse luz do dia, e eu olhava para o meu rosto e pensava, uau, eu estou amarela, ou uau, eu estou cor-de-rosa. O que é que aconteceu? Ali parecia tão bem. E foi isso que eu percebi. Quando nós experimentamos em loja, nem sempre, ou 90% das vezes, não traduz aquilo que vai aparecer na luz natural, que é, efetivamente, a nossa maior guia. Tem que ser a luz natural. Mas, principalmente, experimentem, sem medos. Ok, este foi o vídeo. Eu espero que vos ajude na vossa próxima tomada de decisão em relação à base que vocês vão escolher. Se vocês têm alguma sugestão sobre estes vídeos que gostassem de ver, deixem aqui no comentário. Não se esqueçam de dar like no vídeo se vocês gostaram e de subscrever ao meu canal para estarem atentos a todos os próximos vídeos desta série que vão sair. Não se esqueçam também de ativar o sininho, porque aí vocês recebem uma notificação sempre que eu lanço um vídeo, seja desta série ou não. Se quiserem ainda, sigam-me no Instagram. Todos os links para subscreverem para o meu Instagram estão cá em baixo na caixa de descrição. Eu deixo sempre informações na caixa de descrição, links que vocês possam querer usar. Espreitem que pode ser que tenha lá alguma informação extra que vocês estivessem à procura. Fiquem bem e bye!